Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 467, Diálogo com as Sombras, livro de Hermínio Correia Miranda, né? Magos e Feiticeiros. Ainda temos um bom trabalho pela frente. O próximo tema é magnetizadores e hipnotizadores. Mas primeiro nós temos que terminar esse tema, magos e feiticeiros. Então aqui nós vamos voltar umas 3, 4 linhas. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: num ou noutro caso, podem, no entanto, produzir resultados positivos inteiramente aleatórios. Seja porque o espírito obsessor ficou algo impressionado com as complexidades do ritual, ou porque resolveu, abandonar sua vítima. Mas é raro que um obsessor ferrenho e tenaz desista definitivamente da luta apenas porque alguém o ameaçou com uma espada. Então, nós tratamos desse assunto no vídeo anterior, quando abordamos a respeito do exorcismo. Então, é lógico que se emprega esses rituais todos, no desespero para, de certa forma, solucionar um problema. Mas o que muitos não sabem, que nestas situações, em vez de solucionar, complica muito mais. Até porque, como já dissemos, a pessoa que lida com estas situações precisa ter moral, ter caráter. Precisa ter um pouco de conhecimento dos desígnios de Deus. Precisa ter um pouco de amor, benevolência, indulgência. É óbvio que todo aquele que parte para o exorcismo sem esses atributos são pessoas sem preparo nenhum. Por isso, esses que partem para o exorcismo sem preparo são pessoas desqualificadas, principalmente na questão que podemos dizer caráter. Então, dando sequência, ou melhor, até porque aqui Hermínio Miranda, ele aborda a questão do obsessor. Jamais que o obsessor se deixa impressionar por aquele ritual todo ali em volta do obsidiado. Jamais que o obsessor se deixe impressionar. Eu conheço casos que, enquanto o exorcista ali, trabalha o exorcismo, o obsessor ali do lado dando gargalhadas. Porque ele sabe que o exorcismo não o afeta. O obsessor sabe, o espírito das trevas
eles têm conhecimento, eles sabem que o exorcismo não os afetam em nada. Em nada. Pois Hippolyte Léon Denisard Rivail, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que o melhor antídoto para acalmar a fúria, mais ou menos assim, para você entender, para acalmar a fúria de um obsessor e também para acalmar a fúria do obsidiado, o melhor antídoto é a oração. Mas não basta essa oração verbal, essa oração decorada, maquinal, aliás. Não basta. É preciso, é necessário que o obsidiado ore, vigie, policie os pensamentos, as atitudes. É necessário que o obsidiado exerça a caridade, pratique a caridade, atuando, trabalhando numa obra filantrópica ou no anonimato, sem que ninguém saiba. Então, observe para você que no termo oração existe a palavra ação, pois não basta só orar, é preciso ação também. Porque se apenas orar resolvesse alguma coisa, uma boa parte da humanidade, com todo respeito, hoje não estariam mais na Terra, porque teriam já conquistado o título de santidade, de santo. Porque de fato tem pessoas que oram, tem pessoas que de fato rezam. Mas não basta rezar. Não basta orar. É preciso aliar, atrelando a oração à obra filantrópica, se colocando no lugar do próximo. Então vejamos, dificilmente, não. Isso é indiscutível. Nunca que um exorcismo solucionou algum problema aqui na Terra. E sim, complicou, piorou. O que acontece é que naquele momento ali, o espírito obsessor cai na gargalhada. Cai na gargalhada e pensa da seguinte forma: eu vou me afastar um pouquinho. Eu ia usar um termo pejorativo, mas eu não gosto. Eu vou me afastar um pouquinho desses seres. Eu vou dar uma trégua de algumas horas. Então, ali ele se afasta um pouquinho, porque ele quer. Porque ele ali está no comando. Ah, mas e a providência divina? Semelhante atrás de semelhante. Se aquele obsidiado não tivesse
agido, né? Ele não teria no encalço dele um obsessor. Então aquele obsessor está mais que certo cobrando a sua dívida, coitadinho. Então o obsessor, ele se afasta um pouquinho depois de muita gargalhada. Aí aqueles responsáveis pelo exorcismo dizem assim: graças a Deus, resolveu. Na paz do Senhor resolveu. E vão embora. Isso é uma desculpa do obsessor. Ele se afasta, espera que todo mundo vá embora e ele reaproxima novamente. Quando ele reaproxima, ele encontra o paciente mais enfraquecido. Aí ele leva o paciente a uma loucura, a uma alienação total. Ele leva o paciente a emancipar-se do corpo físico. Isso é possível. Isso é possível. Agora, que o exorcismo afasta o obsessor definitivamente do seu obsidiado, never. Jamais. Porque não é por aí. Então, Hermínio Miranda continua assim. Por exemplo, como estes, podemos admitir que os verdadeiros segredos da magia perderam-se há muito. Então, se nós pararmos para analisar, o segredo da magia se perderam há muito. Pois, na atualidade 2024, nós presenciamos um charlatanismo, um misticismo, enfim, um exótico. Nós presenciamos, em vez de magia e de feitiçaria, deturpação, obsessão, obsidiados no corpo físico, e nada de magia e nada de feitiçaria, pois essa magia, a magia, a mais bela de todas as magias, se perderam. Dos caldeus, dos persas, dos egípcios, dos fenícios e de muitos outros que aqui na Terra estiveram. Hoje em dia, com todo respeito, eu posso dizer, aqui na Terra, devido à deturpação, há apenas o churume do lixo. Luiz, mas como que você tem coragem de dizer isso? Ora, eu tenho coragem de dizer isso devido à imortalidade da alma. Porque se fizerem alguma coisa contra mim, não estarão fazendo contra mim, estarão fazendo contra aqueles que fizeram contra mim. E outra, se alguma coisa me atingir, é porque eu mereço. É porque eu baixei o meu padrão vibratório, mas eu aqui não estou desafiando e humilhando ninguém. Acontece que as pessoas, eles perderam a magia, pois, olha só para você ver. Olha só para você ver aqui. Fenômenos elementares. Então, no ocultismo, os fenômenos elementares.
que hoje em dia a magia e a feitiçaria já não se preocupa mais com os fenômenos elementares. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas que significa os fenômenos elementares no ocultismo e também em física? Os fenômenos elementares no ocultismo e em física. Os fenômenos elementares no ocultismo são os espíritos que habitam a natureza. No ocultismo, né? São os espíritos que habitam a natureza, como a terra, o fogo, a água e o ar. Esses habitam a natureza. Esses encontram-se no ocultismo. E os elementos e os seres, os fenômenos elementares em física. Em física de partículas elementares, então são partículas fundamentais que não possuem subestrutura. Por exemplo, os quarks são partículas elementares que compõem os prótons e os nêutrons. Aí as pessoas podem pensar assim, mas meu Deus, que tem a ver isso com magia? Com feitiçaria? Ora, essa que é a verdadeira magia. Essa é que é verdadeira feitiçaria. Como o belo no cosmo, no universo, Deus. A magia em física. Esses fenômenos elementares. Você percebe onde hoje encontram-se as distorções todinha? Por exemplo, como esses, podemos admitir que os verdadeiros segredos da magia perderam-se há muito. Restaram apenas fragmentos de uma técnica que em tempos idos foi manipulada com habilidade e competência. Em tempos idos foi manipulada com habilidade e competência. Naqueles tempos idos, essa manipulação, eles se utilizavam-se dos fenômenos elementares, da física, da natureza de Deus, do ar, da água, do fogo, da terra, dos espíritos da natureza. E em física, as partículas subestrutura, né, que são as da subestrutura, que compõem os prótons e os nêutrons.
Agora, e hoje? Hoje ninguém se preocupa mais com isso. Isso que é magia. Então, olha só para você ver. Em tempos idos, foi manipulada com habilidade e competência. Os magos caldeus, persas e egípcios não ignoravam fenômenos elementares. Eles não ignoravam fenômenos elementares. E você sabe quais são os fenômenos elementares. Em ocultismo, a terra, fogo, ar, água, os espíritos da natureza e também da física. Hoje não se utiliza esses elementos mais. Hoje os elementos é a pobreza de espírito, o mal do próprio coração, tanto daqueles que contratam, quanto daqueles que manipulam, quanto daqueles que encaminham. Então, os magos caldeus, persas e egípcios não ignoravam fenômenos elementares como os da obsessão, a ponto de tentarem curá-la com práticas tão ingênuas. Mas eles tentavam curar essas práticas. Aliás, eles tentavam curar a obsessão naquela época. Seus recursos e conhecimentos eram muito amplos e profundos. Mas se essa técnica perdeu-se para os encarnados, olha só, sabedoria, né? Se essa técnica perdeu-se para os encarnados, pelo menos para os que têm escrito os tratados mais conhecidos de magia, ela se preservou para os espíritos desencarnados, antigos magos que levaram para a vida póstuma os conhecimentos especializados. Mas será que esses espíritos que levaram, será que esses seres que levaram para a vida póstuma, será que eles hoje, no ano de 2024, será que eles têm conseguido encontrar aqui na Terra seres encarnados com essa qualidade, com essa visão ampla de uma realidade natural? Não sei se você conseguiu entender. Pois é meio difícil, né? É meio difícil porque aqui na Terra o orgulho, o egoísmo, a inveja e o ciúme, ela tem predominado. A ganância, o materialismo tem se feito presente em todas as matérias, em todas as áreas. Pelo menos para os que têm escrito os tratados mais conhecidos de magia, ela se preservou para os espíritos desencarnados, antigos magos,
que levaram para a vida póstuma os conhecimentos especializados. A propósito, parece ainda oportuno reproduzir uma das normas colígidas por Papus. Uma das normas colígidas por Papus. Tratai de não vos servir jamais dessa arte contra vosso próximo, a não ser para uma vingança justa. Agora, existe vingança justa? Perante os desígnios de Deus, não existe vingança, e sim perdão e amor. Mesmo assim, porém, aconselho-vos que é melhor imitar a Deus que perdoa, e que vos tem perdoado a vós mesmos, e não há ocasião mais meritória do que a de perdoar. Ainda bem que Papus, ele comenta, mas depois ele procura reforçar de acordo com os desígnios de Deus, porque prevalece os desígnios da justiça do Criador. Então nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo.